Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando. Nós vamos começar agora nossa live de lançamento aqui do Portal do Aluno. Eu sou o Kesley, sou suporte técnico e gerente de projetos aqui da Update Sistemas e nosso convidado, o Joel. Dá uma apresentadinha aí, Joel. Tudo bem, pessoal? Opa, deixa eu Vamos lá tirar então o retorno. nessa missão, né? Apresentar o nosso projeto, né, que já está há muito tempo aí nas gavetas, né? E agora vamos lançar ele, se Deus quiser. Exatamente. E essa semana está marcando então o nosso lançamento do Portal do Aluno. Nós vamos fazer aqui uma breve descrição histórica de como nós chegamos até aqui. Eu diria que esse quiçá o nosso primeiro grande passo rumo à atualização do IF Contour no sentido de levá-lo para essa plataforma web. Nós vamos conversar mais sobre isso durante aqui esse percurso e ao mesmo tempo nós estamos trazendo e expandindo o nosso alcance rumo ao aluno, que acaba sendo o usuário final. Até então nossa abrangência era até a autoescola, a gente tinha ali uma comunicação com a autoescola e agora, com essa ideia do portal do aluno, a gente segue em direção ao aluno. Então é um marco muito importante aqui para a gente também. Eu acho que a gente pode começar com um panorama histórico de como a gente chegou até aqui, né, Joel? Isso. Pessoal, o nosso tema ele surgiu em 2008, né? 2008. Naquela época, a questão de internet, né? A questão de acessibilidade remota era muito difícil. Então, na época, a única opção que tinha no sistema principal, a opção seria aplicativo para Windows, né? Aquele aplicativo você instala no Windows, em um servidor dentro da empresa, e a partir disso somente a rede local acessa esse servidor, né? Por quê? Porque naquela época lá, quem tinha um plano aí de internet dedicado era muito caro, né? Muito caro mesmo. A gente tinha, a única opção era a internet ADSL, que é a tecnologia já há um tempo ultrapassada, acho que ninguém usa mais, né? Era 512 kbps, 1 mega, talvez quem tinha uma melhor internet era 1 mega, né? Então isso dificultava muito a gente pensar num projeto para um sistema web, né? Pensando aí na escola, a escola geralmente não tem tanta disponibilidade de investimento em infraestrutura, né? Então a gente tinha que pensar numa forma barata, né, um custo barato e que funcionava. Então a gente partiu para esse projeto aí de um sistema desktop. Né, a maioria sabe, né, que nosso sistema ele surgiu aqui no estado, né, um grupo de 5 autoescolas no interior do estado que bancou esse projeto, né? E isso foi em 2008. Né? Então, de lá para cá, o sistema só vem evoluindo e chegando aí na nossa modernidade aí, né? A gente pensou muito na questão de acessibilidade, né? Como que o sistema ele vai ser acessado de fora, porque a gente tem que pensar também, né, no diretor viajando, ele está lá em outra cidade, precisa acessar o sistema. Então, durante esse tempo aí, Nós a gente temos, só te interrompendo, né, disponibilizou Joel? várias maneiras, né? Nós Oi? temos hoje em dia o caso de uma autoescola que o proprietário dela não mora na cidade que essa autoescola está, mora em outro estado. Então isso Então, contempla também esse tipo de público. temos também o caso de empresas matrizes e filiais, né? Como lá atrás, né, em 2009, 2010, fechamos com um cliente que ele tinha 8 autoescolas, né? Então, o desafio era esse. Então, existe uma tecnologia, né, que permite isso. Então, até hoje, esse cliente trabalha assim, né, usando o serviço de terminal service, né, que alguns outros também que utilizam essa forma aí. Mas é aquela questão, né? Precisa de instalar um aplicativo e acaba que não é tão fácil, né? Então, pensando nessa ideia de acessibilidade, eu já venho pensando
desenvolver uma plataforma web. Inclusive, o portal é a nossa ponto de partida, portal do aluno. Nós lançamos esse portal do aluno com o intuito de, posteriormente, criar também, não um sistema infocondutor em nuvem web. O nosso tempo está muito grande, são dezenas e dezenas de telas, dezenas e dezenas de relatórios. Então, praticamente, a curto, médio prazo, isso é praticamente impossível. A gente reescrever todo o nosso sistema para a plataforma web. Sem contar que a plataforma web tem também as suas desvantagens, né? É um sistema Windows, questão de performance, né, é muito melhor que um sistema web, né? Então, voltando lá, né, na ideia lá de trás, né, que nós tínhamos dentro da autoescola um servidor, né, um servidor instalado lá com um banco de dados, né, e toda a rede acessando aquele servidor, certo? Então, nós tínhamos aí, geralmente naquela época, trabalhava-se com 100 megas, né, de velocidade, né, que é rede cabeada, geralmente. Aí entrou as redes Wi-Fi, né, que é um pouquinho menos, né, geralmente naquela época lá era 50 megas, 60 megas, a velocidade de uma conexão Wi-Fi, né? Depois chegou as redes maiores com 300 megas e facilitou muito. Então, era praticamente impossível ter um servidor em nuvem, né? Era praticamente impossível pela questão da demanda aí do link de internet. Como eu falei antes, a empresa que tinha 1 mega, né, de internet tinha um custo aí elevado para ter esse link aí. Eu lembro que uma empresa que eu trabalhava lá em 2008, 2007, mais ou menos, ela tinha um link, né, dedicado da empresa Brasil Telecom. Eles pagavam um absurdo, quase R$ 2.000 por mês, para ter esse link de 2 megas, né? Que era um link que garantia tanto o download ou upload de 2 megas. Né? Então, no interior do estado, para vocês terem uma ideia, daquela época, era apenas uma operadora, né? No Nortão, né? Sorriso, Sinop, era apenas uma operadora que servia, né, a parte de internet lá. Inclusive, né, já tive vários casos de rompia uma fibra ótica aí na CETI de Jangada aí, né, todo o norte praticamente ficava desconectado, né? Isso já presenciei várias vezes. Depois chegou, né, outras empresas, né, provedores locais, né, foi um grande avanço também, os provedores locais nas cidades, que começou a servir a internet. Hoje aí temos facilmente aí um plano de 100 megas, né, aí bem acessível, né? Aqui na minha cidade mesmo, a operadora estava com 200 megas, né? A operadora me ligou querendo aumentar o plano para 400 megas sem nenhum custo adicional. Então, ficou bem fácil. Então, hoje, na nossa realidade, hoje, em 2022, a gente vê assim que é possível, né, ter essa ideia aí de um servidor em nuvem, né? Isso devido à grande aí melhoria das redes, né, das redes de internet. Então, pensando nisso, vemos pensando há muito tempo já, lançamos um projeto, né, para o Infomóvel, né, qual que era a preocupação de lançar um sistema web? Antigamente, era a questão do servidor. O servidor estava lá na autoescola, certo? Geralmente, né, a maioria das autoescolas não tem um servidor dedicado para o servidor. Essa máquina ela é utilizada para outros fins, né? A secretária está trabalhando diretamente no servidor, com outros programas abertos, ouvindo rádio, YouTube e tudo isso, né? Então a máquina seria uma máquina compartilhada com tudo isso. Então às vezes fica lenta, sem contar que a disponibilidade, certo? A disponibilidade. Por exemplo, um servidor para funcionar como um portal web, ele precisa estar ligado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todo o tempo ele tem que ter essa disponibilidade. Agora você imagina um servidor dentro da escola, final de semana, né? Geralmente não vai ter um ambiente climatizado, né? Pode ter um pico de energia, uma queda de energia, e esse sistema ficar fora de serviço.
Então, com essa nossa ideia, né, seria a gente implantar, né, o servidor da escola em nuvem. Dessa forma, nós temos aqui já trabalhando há muito tempo um data center que é da Amazon, né, todos conhecem aí, essa empresa gigante em tecnologia. Ela tem vários data centers espalhados pelo mundo, e aqui em São Paulo, né, nós temos nosso data center aqui que a gente utiliza, né, praticamente não temos nenhum problema, né, todo esse tempo que utilizamos na nossa plataforma, nos nossos sistemas, nós tá hospedado nesse data center, né, e nunca tivemos um problema sequer. Só que tem uns custos, né, então qual seria o projeto? Talvez vai ser detalhado, né, Kes? Vai para frente aí. Questão de valores e custos, né? Então, vamos deixar para depois. Então, o Kes vai dar uma iniciada aí no escopo do projeto, né? Algumas apresentações de como vai funcionar esse portal, certo? E a gente vai comentando aqui alguns pontos também. Eu achei muito interessante que você falou uma coisa que nós já utilizamos o servidor em nuvem. Assim como cada autoescola tem um servidor local, nós, aqui na Update, também precisamos de um servidor. Para quê? Para gerenciar os nossos clientes, gerenciar os pagamentos, cobrança, enfim. Nós precisamos também de um servidor. E nós já utilizamos há algum tempo o servidor em nuvem. Eu acho muito interessante que nós geralmente fazemos justamente esse movimento. Quando a gente quer implementar uma nova tecnologia, né, Joel? Primeiro a gente utiliza ela como uma forma de teste e depois a gente passa para as outras escolas. Até os próprios boletos com o banco virtual foi desse jeito. A gente primeiro utiliza para a gente ter um viés de conhecimento da prática e depois a gente aplica para os nossos clientes. Também outra coisa importante que você falou, que eu gostaria de citar aqui, a respeito do Infomóvel. O Infomóvel, aqui a gente está chamando de Portal do Aluno, porque é um outro projeto. Algumas pessoas talvez já conhecem o Infomóvel. O Infomóvel foi um projeto que nós fizemos. Ele tinha um objetivo semelhante aqui ao Portal do Aluno, no entanto, ele era mobile. Ele era um aplicativo para ser baixado pelo aluno no celular. No entanto, a gente ficou bastante tempo em teste e o Infomóvel tinha uma série de fatores que acabavam complicando a escalabilidade dele. Como, por exemplo, a nossa versão que a gente chama de MVP, a nossa versão inicial dele, só era possível baixar para dispositivos Android. Isso já reduzia um pouco a gama de possibilidades de aluno para utilizar a ferramenta. Outro fator importante, às vezes o aluno não tem espaço suficiente no dispositivo para baixar um novo aplicativo, né, Joel? Então, a gente estudou algumas possibilidades e ele acabou não indo para frente nesse nosso teste de qualidade. E aí a gente sentou para identificar o que a gente poderia melhorar e decidimos usar a mesma regra de negócio, a mesma lógica dele, só que em uma plataforma web. No caso, como a maioria das pessoas conhece, um site. Porque seria muito mais acessável e prático do que ter que baixar um novo aplicativo. Nós preparamos aqui uma apresentação. Sim. Falando aí sobre a questão do servidor, né? Realmente, o nosso sistema, que é o nosso carro-chefe, o Infocondutor, a empresa tem outros sistemas, né? Mas o nosso principal é o Infocondutor. Para ele funcionar, a gente precisa de ter os próprios sistemas, precisa ter um contato direto com o servidor funcionando 24 horas. Nós temos uma integração, né, com o sistema financeiro do Banco Digital Gerencianet, certo? Esse sistema funciona assim, essa integração. O cliente emite os boletos, certo? Emite o boleto e todo acompanhamento, né, desse boleto é feito através de uma API, né, que é um sistema que nós temos no nosso servidor que faz todo esse acompanhamento pós-geração do boleto, né? Então, o banco informa
informa que o boleto entrou em inadimplência. Então, isso precisa ter essa comunicação direta com o Gerência Net, que é o banco digital. Então, no nosso servidor, nós temos uma API, que seria um aplicativo que faz essa intermediação. Porque nem sempre o servidor da autoescola vai estar ligado, né, 24 horas por dia, né, como foi explicado. Então, esse servidor nosso precisa de ter essa disponibilidade 24 horas dia por semana. Então, utilizamos o serviço da Amazon, né, que é esse. Nós temos um servidor em nuvem, que não só o sistema financeiro. O nosso sistema precisa de outras informações, por exemplo, validações de data e hora do computador, ver se está com a data correta, né, para entrar no sistema. Existem várias verificações. Quando você entra no infocondutor, naquele momento que você digita a senha, ele faz várias verificações ali, certo? Questão de licenciamento, assim por diante. Então, nós não é a primeira, né, empresa que nós trabalhamos de hospedagem, que é a Amazon. Nós já trabalhamos com a Embratel, com Local Web, mas a Amazon foi a que melhor nos atendeu, né? Questão de performance, né, disponibilidade, né? Por ser um data center aqui no Brasil, né? Isso diminui muito a latência, né, da questão da velocidade da conexão, entendeu? Então, são essas vantagens aí de utilizar esse data center aqui no Brasil. Bacana. E lá atrás, quando a gente começou, todas essas necessidades que o João falou de verificações, elas conseguiam ser feitas somente localmente. Só que conforme a tecnologia vai progredindo, a gente precisa progredir também. Então foi quando começaram a surgir, a gente pode fazer uma validação de tal forma, a gente pode fazer assim, assim, assado. E aí a gente começou a introduzir já a tecnologia de nuvem aos poucos o infocondutor, certo? Vamos passar aqui para a nossa apresentação. Joel, só vou te falar, quando eu estou fazendo aqui o gerenciamento dos microfones, aí para não dar problema de eco, quando eu ligo o meu, eu desligo o seu. Aí a hora que você for falar, eu ligo o seu de novo, tá? Certo. Então nós preparamos aqui uma apresentação do portal do aluno. E eu começo falando como que isso vai melhorar na sua autoescola. O portal do aluno, sem dúvidas, ele vai auxiliar a autoescola a diminuir a quantidade de aglomeração, de fila, de espera no agendamento. Essa regra de negócio dele, essa lógica de funcionamento dele, esse fluxo, ele é 100% baseado em autoescolas que têm um fluxo de aluno muito alto. Nós temos clientes, por exemplo, que falam a gente gasta 30, 40, até 50 minutos ou até mais fazendo agendamento de aulas. Então, diante dessa realidade, diante dessa questão, a gente percebe a demanda que a gente tem por auxiliar nisso. O infocondutor, ele desde o início, ele serve para o quê? Para auxiliar a autoescola nos seus processos diários. Então, o que o infocondutor já tem que auxiliar? O infocondutor tem questão de gestão financeira, de gestão do financeiro da autoescola, tem questão de gerenciamento de agenda, gerenciamento de funcionários, gerenciamento de frota, tudo isso que antes a autoescola fazia de uma maneira mais no papel, de uma maneira até mais, vamos dizer, mais arcaica, o infocondutor vem auxiliando, apresentando ferramentas para auxiliar a autoescola a gerir isso. Então, tendo ali informações gravadas no infocondutor, às vezes você não precisa de algumas pilhas de papel. Nós temos autoescolas clientes nossas que optam por deixar a maior parte da documentação salva no infocondutor já. Então, isso assim é um processo até lento, essa questão de diminuição de papel. Eles demoraram, deixa eu ver, acho que já tem uns 2 anos que eles estão nesse processo, mas a autoescola percebe uma melhoria no gerenciamento de processos diários. Além de que o Infomóvel, e no caso aqui por extensão o portal do aluno, ele vai te garantir uma segurança e uma confiabilidade. Por quê? Uma vez que o aluno está agendando a aula dele através de uma plataforma que foi específica criada para isso, então fica registrado no infocondutor a hora,
quando que ele agendou isso, através do que, no caso, através da plataforma. Eu sempre digo para os nossos clientes, quando a gente está fazendo o treinamento do portal do aluno, que ele é um braço do infocondutor. Então, toda regra, toda validação que tem no momento que a autoescola faz o agendamento lá na mesa da recepção da autoescola, passa-se também aqui no portal do aluno. Por exemplo, uma questão do Detran. As aulas, o aluno pode fazer até 3 aulas no dia, sendo que elas não podem ser consecutivas. Da mesma forma que lá na mesa da autoescola, da recepção, faz-se essa validação, aqui quando o aluno estiver fazendo o agendamento dele, vai fazer também. Porque o cerne, o centro da regra de negócio é a mesma. Então, assim, na prática é quase como se o portal do aluno fosse um atendente, um funcionário da autoescola agendando aulas para o aluno. Inclusive, lá nos registros de ações do sistema vai ficar registrado, foi agendado tal horário pelo portal do aluno, que é através de onde o aluno vai conseguir fazer esse agendamento. E autonomia. A gente sabe que esse processo principalmente de primeira CNH, que é quando as pessoas não trabalham com direção, é um processo moroso, que leva aí um certo tempo, né? E principalmente se a pessoa, o aluno no caso, trabalha, talvez estude, faculdade, ele tem uma disponibilidade bem específica. Então você pode deixar na mão dele, literalmente, porque ele pode fazer pelo celular, essa possibilidade de agendar de acordo com a disponibilidade dele, certo? Então, acaba que o portal do aluno, ele é uma via dupla. Ele auxilia tanto a autoescola a diminuir essa espera, quanto o próprio aluno. E lembrando que, obviamente, o portal do aluno vai extinguir o agendamento na autoescola. A autoescola pode continuar agendando, só vai diminuir, porque vai ter muito aluno que vai optar por fazer o agendamento dessa forma. Recentemente um cliente me perguntou, mas Kesley, a gente tem muito cliente às vezes já com a idade mais avançada, assim, 40 anos, 50, e eles não vão conseguir mexer na ferramenta. Tudo bem, a gente está querendo facilitar a vida daqueles que conseguem utilizar a ferramenta. Talvez você possa até mostrar para ele como que funciona, o que ele pode fazer pelo portal, mas você não vai obrigar ele. Você oferece, sugere e com o tempo ele pode até optar por usar. Se ele achar melhor continuar indo até a autoescola, tá tudo bem também, mas pelo menos ele não vai encontrar uma fila tão grande para poder fazer esse agendamento. Uma coisa que nós já falamos ali no nosso vídeo de lançamento foi não tem a necessidade da gente colocar o aluno para esperar tanto tempo para fazer algo tão simples quanto é o agendamento. Bom, e uma novidade não, mas uma informação muito importante. O portal ele pode crescer. Essa é a primeira versão, a versão de lançamento que nós estamos fazendo do portal. À medida que nós formos observando e analisando demandas, a gente consegue sim crescer e colocar mais funções. Então a gente consegue colocar alguma coisa relacionada ao teórico, talvez uma ideia simulada, a gente consegue colocar questões financeiras do aluno. Então, à medida que a gente for analisando novas demandas, a gente consegue crescer. A gente só precisa para isso do uso. O Infocondutor, desde sempre, desde que ele foi lançado, e o motivo dele ser um sistema tão completo e até complexo hoje em dia, e interligado, é porque as autoescolas estão o tempo todo auxiliando a gente. À medida que a gente vai percebendo demandas, olha, o Detran emitiu uma legislação X que vai precisar mudar uma situação Y. A gente estuda com algumas autoescolas e implanta no sistema. Olha, seria interessante, um caso que aconteceu já tem alguns anos, mas que foi muito interessante. Tem uma autoescola nossa do norte do estado que havia sugerido a possibilidade de a gente fazer gerenciamento de leads, que são aquelas prospecções de clientes. A princípio nós não havíamos visto tanta utilidade, mas porque o aluno já tem o cadastro do aluno, a gente não estava entendendo
a importância. Mas nós fizemos ali um estudo preliminar, era uma função que não era de uma complexidade tão alta, implementamos no sistema o gerenciamento de leads. Com o tempo, outras autoescolas começaram a ver esse gerenciamento de leads e começaram a utilizar também. Por quê? Você vai cadastrar como um lead seu, como uma prospecção sua, justamente aquele possível cliente que ainda não vai estar cadastrado como aluno da autoescola. Então acaba sendo como se fosse uma agenda, uma lista de contatos que ainda não se tornaram alunos. E ali a autoescola vai gerenciando, esse aqui eu vou ligar tal dia, esse aqui eu vou já vou fazer o fechamento do contrato dele. Então outros clientes acabaram achando interessante essa ferramenta que nós criamos para uma autoescola especificamente. Bacana, não é? E da mesma maneira o portal do aluno tem essa disposição, tem essa disponibilidade. E quais são os requisitos? Quais são os requisitos para o portal do aluno funcionar? A gente tem 3 requisitos principais. Primeiro, a hospedagem. Como o Joel já falou, a gente indica que essa hospedagem seja feita em um servidor da Amazon, porque é esse que a gente tem um melhor vínculo hoje em dia. A gente já testou, como ele falou, com outros servidores, mas o da Amazon foi o que a gente achou melhor até o momento. Então a gente indica a hospedagem da Amazon. Então, a gente precisa que esse servidor esteja disponível 24 horas por dia. Disponível no sentido de ligado, conectado à internet e estável, sem oscilações. Vamos supor que a autoescola chega pra gente e fala: eu gostaria de utilizar o portal, só que eu tenho capacidade técnica de manter um servidor com esses requisitos. A gente vai analisar isso, vai ver a questão de desempenho da máquina, no caso do servidor, a questão de desempenho da rede e analisar se ele realmente tem essa capacidade, tá? Então, talvez a autoescola tenha a disponibilidade de deixar um servidor lá dedicado para o infomotor, mesmo que localmente, em uma sala climatizada, com um no break que aguenta lá várias horas, e fala: não, a gente quer usar essa mesma estrutura. Bacana, a gente vai analisar e dar um retorno, um feedback, se realmente dá pra gente implementar o portal com essa condição, certo? Um pouco de como funciona hoje. O Joel resumiu ali no histórico que ele deu do sistema, mas hoje em dia a gente tem muitas autoescolas que funcionam nesse modelo, no qual a gente tem aqui uma rede local, e essa rede é formada ali pelo servidor e as estações em volta. Uma coisa que eu sempre digo para os clientes: o servidor, ele é a máquina principal. É o servidor que tem o banco de dados, que tem o que tem o banco de dados. Ele que é o cérebro ali da rede. As estações, ela tem apenas a interface gráfica do sistema. Então, no momento que você vai acessar o infocondutor, por exemplo, você vai colocar lá seu usuário e sua senha. Vamos por João, senha 123. A estação envia uma solicitação através da rede para o servidor. Esse usuário realmente existe? Aí o servidor vai falar: existe, essa senha está correta. Beleza, vai dar, o João consegue acessar. Se porventura esse servidor estiver desligado, que é o primeiro requisito que eu coloquei ali atrás, o que vai acontecer? A estação vai mandar: cadê o servidor? E vai procurar, cadê o servidor? Não vai encontrar, vai dar erro de rede. Ou se porventura o servidor não estiver conectado à internet, ela não vai encontrar o servidor naquela rede, vai dar erro de rede. Então isso já responde até uma dúvida que muitos clientes têm: por que as outras máquinas só funcionam quando o servidor está ligado? Por isso, porque o servidor é a máquina principal. As outras máquinas são apenas estações. Aqui. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, até foi depois da pandemia que a gente desenvolveu essa ferramenta, que foi a conexão através da VPN. A VPN, ela é um método de conexão que ela permite, a gente chama ela vulgarmente de conexão remota, que ela permite que uma pessoa que esteja numa estação fora da autoescola acesse esse servidor.
Como que ele faz? Assim, passando muito por cima. A gente chama de uma tecnologia de tunelamento. Então ela tem uma conexão direta, passando ali pela rede da autoescola, diretamente ao servidor, certo? No entanto, essa conexão ela acaba sendo mais lenta do que uma rede local. No entanto, ela já supre uma demanda muito alta. A gente lançou ela no início desse ano e em coisa de uns 3, 4 meses a gente já estava com aproximadamente umas 30 empresas utilizando essa tecnologia. Porque isso mostra, isso concretiza essa necessidade que as empresas estão tendo de utilizar o sistema a partir de casa ou fora da autoescola, fora dessa rede local. E como que funcionará quando a gente implementar uma tecnologia de nuvem? Bom, primeira coisa, verifica que o servidor ficou fora da rede local. Então o servidor ele está em uma hospedagem de nuvem, certo? Ele está em uma tecnologia de nuvem e todas as máquinas se tornam estação. Então o mais crítico aqui é o servidor não está dentro da autoescola mais, certo? E inclusive aquela máquina que a gente tinha aqui atrás, ó, essa máquina que servia de servidor, atualmente ela se tornou somente uma estação. Por quê? Agora os dados que eu falei anteriormente estão todos no servidor, estão todos em nuvem. Então a gente não tem mais a exigência de uma rede local unificada. Porque atualmente, no cenário atual, a gente precisa que todas as máquinas estejam conectadas numa mesma rede. Por quê? Justamente porque o servidor está conectado naquela rede e através dessa rede que essas máquinas vão pegar as informações no servidor. Uma vez que o servidor está em nuvem e que essas estações vão utilizar a rede que elas estão conectadas à internet para buscar essas informações, então não tem mais essa necessidade de todos estarem na mesma rede. Então pode ser que tem autoescolas que enfrentam essa situação, que essas duas máquinas aqui estejam lá no setor de agendamento, essa máquina aqui está lá na sala do simulador, essa outra aqui está lá no financeiro, e cada uma tem uma sub-rede, tem uma sub-rede local lá. Na realidade que a gente tem hoje, da maneira como eu esbocei no primeiro diagrama, não seria possível essa conexão, a gente teria que fazer algumas intervenções. Dessa maneira aqui, cada uma pode estar em uma rede diferente e todas conseguem se conectar através da internet ao servidor. Uma questão que muitos colocam é o seguinte: mas Kesley, a gente não vai ficar com um sistema mais lento? De fato, uma conexão local é muito mais rápida, porque a informação está fisicamente mais próxima das máquinas ali, de fato. No entanto, a gente está também, junto a esse projeto, trabalhando em otimizações de algumas funções já existentes do infocondutor. Por exemplo, recentemente nós fizemos uma atualização otimizando aquela janela de contas a receber e contas a pagar, que era uma janela que tinha uma carga de dados muito grande, muito massiva, e acabava atrasando um pouco ali no dia a dia da autoescola. Então, à medida que esse servidor não está mais dentro dessa rede, ele pode ser conectado por máquinas que estão em quaisquer redes. E aqui a gente entra a possibilidade de começar a ter estações fora da rede da autoescola, portanto. Então a gente pode ter uma estação na casa de um diretor-geral, a gente pode ter uma estação na casa do diretor de ensino. Qualquer máquina que esteja habilitada para conectar nesse servidor em nuvem consegue utilizá-lo tão bem quanto se estivesse na autoescola. E, portanto, a gente consegue utilizar outros dispositivos como estação, como é o caso do portal do aluno. Um fator muito importante aqui, que alguns nos questionam também, é a respeito do backup. Como que o backup vai ser feito nessa ideia de servidor em nuvem? Nós fizemos já algumas migrações para o servidor em nuvem e as autoescolas geralmente perguntam: Kesley, como está sendo feito o nosso backup? Aí eu vou pedir para o Joel explicar para vocês como que funciona. Então, pessoal, a parte de cópia de segurança, né, são os backups. O nosso sistema ele faz backup automático diariamente. A gente programa aí a partir das
15 horas, né, cada escola, né, tem um serviço já instalado no próprio servidor da escola. Então, a partir das 15 horas, ele inicia essa cópia. Ele faz uma compactação do banco de dados, certo? Em seguida dessa compactação, ele começa a enviar. Hoje nós utilizamos um servidor para armazenar esse backup, que é o Dropbox, né? Nós temos um aplicativo, temos uma integração com o Dropbox, né? Ele faz esse envio, esse upload desse arquivo compactado. O problema é que tem uma escola que já está 100 megas, 150 megas, 200, 600 megas, né? E isso depende totalmente da questão da internet, né? Então, se durante esse envio aí, né, que dura 20 minutos, 30 minutos, tem uma queda de energia, né, praticamente vai perder, né, esse envio e vai ter que recomeçar, apesar que o sistema ele recomeça a cada meia hora, ele recomeça esse backup. Aí vem os problemas, né? Se o cliente deu 5 horas da tarde, 5 e meia, a autoescola vai fechar e simplesmente o cliente vai lá e desliga esse servidor e não concluiu o backup. Então, nesse dia, vai ficar sem um backup. Então, isso é um problema. A ideia de um servidor em nuvem, isso praticamente vai eliminar esses problemas. Porque a gente pode ter um backup aí a cada horas, né? Cada meia hora, né? Ele cria um backup completo, né? E vai criando os diferenciais que ele chama. Ele faz o backup a cada 5 minutos, somente das diferenças do que alterou daquele momento ali, de 5 minutos. Então, isso, né, a escalabilidade vai ficar, né, a disponibilidade desse caso, um eventual pane, né, que praticamente vai ser quase impossível dar um pane aí lá no servidor da data center, né, mas temos garantido esse serviço de backup aí rodando. Voltando aí da questão também da VPN, né, como o Kes falou, foi um recurso que criamos, né, para o acesso externo, né, onde a autoescola vai poder acessar o sistema de onde estiver. Então, cria-se uma VPN, que é um tunelamento, uma comunicação da máquina do cliente até o servidor. Só que isso continua os mesmos problemas, né? Por exemplo, se o servidor estiver lento, né, o servidor da autoescola estiver lento, a pessoa praticamente vai ficar impossibilitada de acessar o sistema. Então, vai acabar gerando alguns problemas aí. E já o servidor em nuvem, esses problemas são eliminados. Bacana. Aqui, eu já vou passar aqui para a ideia de plano de curso, mas antes quero fazer só um incremento no que o Joel falou a respeito. Essa questão do servidor local é muito importante e assim, até para quem não quer utilizar o servidor em nuvem, até para quem quer continuar como está, eu já faço aqui um apelo, que é a importância de manter esse servidor o mais protegido possível. Tanto, obviamente, de questões de segurança física do servidor mesmo, quanto de questões naturais. Nessa época de chuva, que agora já está encerrando, mas assim, a gente percebe um padrão muito definido a partir ali de outubro, que tem muita chuva, tem muita cidade no interior que tem problema com tempestade mais forte até, com raio, com instabilidade na rede elétrica. A gente tem muito caso de servidores com bancos de dados corrompidos. Esse corrompimento dos bancos de dados geralmente ocorre por instabilidade na rede elétrica. Então, como que você consegue resolver isso? Procurem estar providenciando um no-break, que aguente, assim, no mínimo, uns 30 minutos, uma hora, para que esse servidor possa ser desligado corretamente e com segurança. Então, isso é muito importante, é muito assim, básico para você manter um servidor local, tá? Vamos falar um pouquinho de planos e custos aqui do servidor em nuvem. Mas antes também eu quero só fazer um outro adendo. O portal do aluno, bem como qualquer outra atualização do Infocondutor, é uma funcionalidade
que entra incluso as ferramentas que a gente desenvolve quase que diariamente para o infocondutor, certo? Então, aqueles clientes que já pagam a mensalidade do infocondutor normalmente, da mesma forma que tem acesso às demais ferramentas do sistema, tem acesso a essa ferramenta. Basta estar manifestando o interesse que a gente vai, como eu disse, fazer análise do servidor, caso ele queira continuar local, ou a gente pode estar negociando, conversando a respeito dos planos do servidor. A gente deixou aqui duas possibilidades de planos para utilização desse servidor em nuvem. Vou começar de trás para frente, que é com o servidor dedicado. Esse servidor dedicado é você ir lá na Amazon e contratar um serviço de hospedagem específico para o seu banco de dados. No entanto, esse serviço de banco de dados exclusivo para você, ele acaba tendo um custo maior, porque você tem um servidor ali alocado só para o seu banco de dados. Então a gente estudou algumas possibilidades e viabilizou aqui a possibilidade de um servidor compartilhado. Isso é, a gente vai compartilhar uma mesma instância de servidor que nós chamamos para mais de um banco de dados de mais de uma autoescola. Então isso possibilita que mais de uma autoescola utilize aquele servidor, porque naturalmente o banco de dados de uma autoescola não utilizaria todos os recursos de um servidor. A gente consegue compartilhar isso com mais de uma autoescola, diminuindo assim o custo. Então, essa possibilidade do servidor compartilhado, ela acaba saindo mais em conta. Claro, a gente tem alguns clientes, algumas autoescolas que têm um banco de dados gigantescos. Nesse caso, a autoescola precisaria contratar um servidor dedicado. Mas a maioria são autoescolas menores, que poderia sim utilizar um serviço compartilhado. Referente agora a valores especificamente, como o servidor é da Amazon, que é uma empresa americana, a gente se trata em dólares. Isso porque a gente não consegue colocar uma conversão ligeiramente ao real, porque está tendo uma oscilação bem frequente do real. Então, a gente tem aqui que um servidor dedicado para um banco de dados está em torno de $75 na Amazon. E compartilhando esse servidor, a gente consegue reduzir esse custo para até $5. Então veja só quanto que está caindo. Hoje, a última cotação que eu vi estava em torno de 5 e pouquinho, daria aproximadamente R$25, né, seguindo a última cotação que a gente verificou. Então, para escolas que têm um banco de dados menor, compensa sim estar buscando esse serviço compartilhado. Então, a questão do compartilhamento. A gente fez um estudo, a gente pegou uma máquina básica assim, 4 GB de RAM, seria um dual-core, por exemplo, 2 núcleos de processamento. E com essa máquina, nessa característica, a gente consegue atender 15 clientes, certo? 15 bancos de dados. Aí muitos perguntam assim, mas a máquina de 4 com servidor de 4 GB? Sim, porque é uma máquina Linux, né? Que o desempenho é muito melhor que o Windows, e é uma máquina dedicada para banco de dados. Não vai ter nada além disso rodando. Então seria 4 GB disponível para o banco de dados, certo? O serviço de banco de dados, SQL. Então, fizemos estudo com essa capacidade de memória, a gente consegue atender 15 clientes. Então, em cima dessa base, nós partimos essa base de cálculo. Isso fica em torno de $75, porque seria uns $65 para a máquina em si, né, a computação em nuvem, e mais uns $10 seria o armazenamento, né, que a máquina precisa do HD, né, o armazenamento. Fechando esse pacote, ficaria em torno de $75, certo? Então, a gente pegar esse 75 dividido por 15 clientes, né, a gente tem esse custo aí de $5 por cada cliente. Mas se não deu 15, a gente pode aumentar essa demanda. Então, a vantagem da Amazon, que ela permite a gente chama de serviço elástico, né? A gente pode aumentar
essa disponibilidade. Ah, não está atendendo, eu estou com subir para 50 clientes, a gente vai lá e aumenta esse, essa demanda, né? Esse recurso. Claro que o valor vai dobrar, né? Se eu tenho a gente pegar assim, basicamente, se custa $75 4 GB, se eu subir para 8 GB, vou pagar, seria $150, né? Então a gente consegue ter esse dimensionamento aí de recursos. Bacana. E muito importante uma questão. Isso a gente está falando de um servidor que atende todos aqueles requisitos que a gente falou anteriormente, né, Joel? Então é um servidor que vai estar disponível 24 horas, que não tem risco de queda de energia. Assim, aliás, tem um risco? Tem. É muito pequeno. Muito menor do que um servidor local, certo? Inclusive é por conta desse risco pequeno que a gente vai continuar fazendo o backup, mas ele é consideravelmente menor do que um servidor local. Além do risco físico de intempéries naturais, como o caso de queda de energia por conta de tempestades, de chuva, tem o risco em relação a não corre risco de alguém lá roubar esse servidor num assalto. Além de que a Amazon é uma empresa segura, então ele tem essa série de vantagens. Além de que, muito importante isso, se você vai colocar o seu servidor com todos os requisitos para um servidor local, então você colocar ele dentro de uma sala climatizada, praticamente 24 horas por dia, com software de segurança, com um no-break que fique aí pelo menos, assim, eu tinha citado anteriormente, no mínimo 30 minutos, uma hora, isso para um servidor que não vai ser acessado por portal do aluno, por sistema web. Mas para a gente conseguir implantar o portal do aluno, a gente precisa de um servidor que fique mais tempo, certo? Por exemplo, vamos supor que você deixa o seu servidor ligado à noite. E aí lá pelas 8, 9 horas da noite tem uma queda de energia. A gente precisa de um no-break, nesse caso, que aguente ficar até o dia seguinte, certo? Para que o sistema não saia do ar. Além de que a gente precisa de máquinas, além de exclusivas para ser servidor, a gente precisa de máquinas que sejam capazes, em termos de desempenho, de ficar tanto tempo ligado. Se você pega uma máquina que você usa ali no seu dia a dia, você não consegue, ela não vai suportar ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado. Já um servidor, nesse caso em nuvem, ele é criado com essa finalidade, certo? Eu quero mostrar aqui para vocês, brevemente, como que ficou o portal do aluno. E aí a gente vai falar de alguns detalhes dele. Bom, esse aqui é o portal do aluno, certo? A carinha dele. Para o aluno acessar, é importante que a autoescola passe para o aluno o código da autoescola, o código de credenciamento da autoescola e o RENASH do aluno, porque esses dados geralmente o aluno não tem ali de cabeça, né? Principalmente o código da autoescola. Então, você informando o código da autoescola e o RENASH do aluno, vou colocar aqui um RENASH da minha base de teste, o aluno já consegue acessar. Nesse caso aqui, a gente configurou uma senha, e aí é muito importante falar isso. A gente no Infocondutor, lá nos parâmetros de configuração do portal, isso cada autoescola vai definir 3 possibilidades. Primeiro, o portal do aluno ser acessado sem senha. A gente achou complicado ter que o aluno definir uma senha. Beleza, a autoescola pode definir que o portal do aluno vai ser acessado sem senha. O portal do aluno pode ser acessado com senha, que é o caso aqui. Aí, quando o aluno for acessar a primeira vez, ele vai definir uma senha para ele. E o portal do aluno vai ser acessado por um código de segurança da autoescola. Então, a autoescola cria uma senha específica ali para a autoescola, para ela ter o controle. Se ela precisa suspender ali o acesso ao portal, ela muda esse código de segurança e ela consegue ter esse controle. Então, tem essas 3 possibilidades: sem senha, com senha e com esse código de segurança da autoescola, tá? No caso aqui, eu defini que ele vai ser acessado com senha. Vou entrar aqui.
Muito importante falar uma coisa. O portal do aluno é acessado tanto por computador quanto por celular. Nesse caso aqui, eu mostrei qual que é a interface via desktop, que é via computador, mas eu vou mostrar brevemente aqui como que ficaria no celular. Aqui a gente tem as opções de desenvolvimento, pronto. No celular ele teria essa carinha aqui, ó. Então, ele é 100% responsivo porque a gente criou com essa finalidade de se adaptar também no celular. Nós temos aqui um campo de observação, que eu deixei o mesmo campo, a mesma observação que fica lá no relatório de aulas, aquela observação em vermelho, deixei ela aqui também, e a autoescola consegue alterar essa observação, claro. E nós temos aqui um resumo das aulas do aluno. Nesse caso aqui, esse aluno nosso fictício está na categoria de moto, categoria A, né? Ele comprou 19 aulas dessa categoria, já tem 15 aulas agendadas, ainda não concluiu nenhuma, tem uma aula ausente e tem 3 disponíveis, certo? Temos aqui o progresso dele expresso em um gráfico, então aqui essa parte amarela simboliza aqui os 15%, aliás, com as 15 aulas agendadas, 3 aulas disponíveis e tem uma ausente. Se tivesse concluído, ia mostrar aqui também. E temos uma seção que vai mostrar as próximas 5 aulas do aluno, as aulas mais próximas. Esse aluno fictício nosso tem aula no dia 23 de junho, às 6 e às 7 horas de moto, e no dia 25 de junho, às 6 da manhã, de carro. Todos com o mesmo instrutor. Vamos agendar então uma aula aqui. Aqui, quando a gente entra na agenda, a gente já consegue visualizar todas as aulas que esse aluno tem agendado ali naquele período. Se o aluno já tiver com alguma aula concluída, vai aparecer aqui também. E aqui a gente tem um íconezinho referente à categoria que ele tá prestando. Vamos tentar agendar uma aula no dia 24, então. Opa, dia 24 a autoescola não tem horário disponíveis. E aqui eu quero frisar um ponto muito importante. Quando o aluno seleciona o dia, o portal do aluno vai mostrar os horários que estão disponíveis. Então, o que significa um horário disponível no infocondutor? Um horário que o instrutor não esteja bloqueado, porque às vezes o instrutor não trabalha em algum horário, então tem que ser um horário que o instrutor trabalha. Um horário que o instrutor não esteja ocupado e um horário que aquele veículo que ele está selecionado na autoescola não esteja ocupado. Ou seja, aquele horário que está disponível é realmente um horário que a autoescola tem disponível para aquele instrutor e para aquele veículo para o aluno fazer aquela aula, certo? Vou definir aqui uma aula, agendei 2 aulas, agendei e vou tentar agendar uma 7 só para a gente verificar. Opa! Ele falou que eu não posso agendar aulas consecutivas, justamente porque, como eu disse, essa regra de negócio tem lá no infocondutor. Quando o aluno tenta agendar aqui, barra lá, porque ele não consegue agendar mais 2 aulas consecutivas. Se ele quer agendar consecutiva, ele precisa definir um intervalo. Então ele conseguiria agendar às 6, às 7, pular o horário das 8 e agendar às 9. Se porventura um outro aluno fosse agendar aqui nesse mesmo momento agora, ele fosse acessado no dia 27 do 6, ele já não teria o horário das 6, das 7 e das 9 disponível. Ele teria 8, 10, 11 e assim por diante. Voltando aqui na nossa página de início, verifica que já mudamos. Então agora nós estamos com 18 aulas concluídas, temos uma aula ausente e nenhuma aula disponível. E aumentamos aqui também as nossas próximas 5 aulas. Nós temos também um resumo de quantas aulas estão agendadas aqui para ter um relatório para esse aluno. Temos as aulas concluídas, no caso nenhuma ainda, e as aulas ausentes. Então ele consegue saber qual que foi o dia que ele faltou para qual categoria, certo? Até para fim dele querer depois fazer uma reposição dessa aula. Joel, aqui referente ao portal do aluno, você tem alguma observação? Tá, é que o próprio aluno ele pode alterar o celular e o e-mail dele, né? Caso ele tiver. E a foto também, né? Ah, sim, deixa eu mostrar aqui. Vindo aqui nas configurações do usuário, nós temos aqui uma foto do aluno.
no qual ele consegue tirar uma nova foto. Vamos pegar aqui, ó. Essa função de captura de foto, muita gente já até conhece, porque ela já é usada por várias autoescolas para substituir a webcam. Eu acho que minha webcam não vai poder ser usada, porque eu estou utilizando para gravação. Né? Mas aqui eu tiraria, salvaria. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar não, porque ele já está usando a câmera, sua webcam aí. Sim. Tá. Mas aqui pode cancelar que ele não vai aceitar não. Uhum. E aqui a gente tem os dados cadastrais. A gente cuidou para não colocar dados de sigilo do aluno. Apesar de ele ser protegido por senha, nesse caso aqui a gente cuidou para não colocar CPF, data de nascimento, a gente colocou só aqueles dados que são pontuais para o aluno fazer o agendamento de aulas dele mesmo. Então, o nome da autoescola, o requerimento que ele está fazendo e assim por diante. Bom, eu quero aproveitar também para reiterar referente à questão do crescimento do portal. Esse portal ele tem uma infinidade de possibilidades para a gente criar novas atualizações e novas funções para ele. E isso depende só do uso. Então, à medida que os alunos forem utilizando e a gente for observando novas possibilidades de funções, a gente vai sim estar implementando. Joel? A questão que o Kessler até falou aí, né? O portal do aluno é um braço do infotutor, certo? Então, a nossa intenção também, futura, né, a curto, médio prazo, é criar também um portal administrativo, que é um portal da autoescola, certo? O que estaria nesse portal? As funções básicas, né? Eu quero consultar uma parcela de um aluno, eu quero ver se o boleto foi gerado, se foi pago, eu quero consultar meu fluxo de caixa. São funções básicas, né? Que pode ser acessada no portal web, né? Como é um portal web, a pessoa digitou lá o endereço, usuário e senha, já estou logado, né? Não precisa dele abrir o próprio infotutor, certo? Então, essa é a ideia, né? A gente criar também esse braço a curto, médio prazo, certo? Para a própria autoescola acessar aquelas informações básicas, certo? Então, está aberto o caminho, né? Com esse projeto do Portal do Aluno, seria essa ideia aí de também disponibilizar essa função aí. Exatamente. Bom, e com isso nós chegamos ao fim da nossa live de lançamento. A gente já tem algumas autoescolas que vão começar a utilizar e a gente espera realmente que tenhamos atendido aqui as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa estamos com certeza à disposição.